treinar. Porque agora vou ter uma conversa muito séria com o Dr. Luís Rocha, que é médico pneumologista, que também está via Skype connosco. Olá, muito bom dia. Dr. Luís Rocha, consegue ouvir-nos ou não? Bom dia. Bom dia, como está? Perfeitamente, bom dia. Estamos aqui, obviamente, preocupados com este picharoco a que chamamos Covid, mas que agora se está a desmultiplicar, digamos assim, provavelmente o nome não é científico, mas é a forma como nós olhamos esta ideia de estirpes que vão aparecendo. Temos a estirpe do Reino Unido e agora a da África do Sul. A questão é, são mais perigosas? Temos de ter ainda mais medo? Contagia-se mais rapidamente? Explique-me lá o que é que está a acontecer com estes filhos do Covid, pai. Bom dia, obrigado. Sim, podem ser, ou seja, podem ser mais perigosos. Mas o que acontece normalmente com um vírus é que ele precisa de fazer múltiplas cópias, digamos, quando infecta as pessoas fazem múltiplas cópias e sofrem mutações. O vírus para sobreviver precisa disso, ou seja, precisa de se adaptar ao meio. A maior parte das vezes, quando sofre essas mutações, é neutra ou até perde infecciosidade. Existem algumas particularidades quando ele tem mutações em que quer a pessoa não o reconhece, quer atinge um perfil de mutações em que mais rapidamente se liga a determinadas células e infecta mais, aí pode se tornar uma situação mais perigosa. Isso aconteceu, por exemplo, em 2009 com a gripe A, com o H1N1, em que houve uma transformação de vírus, houve aqui uma mutação do vírus e houve necessidade de adaptar até vacinas para essa situação. Portanto, estas variantes que nos têm aparecido, não é mais do que isso, são mutações no genoma do vírus, ele tem uma identidade própria, que é esse genoma, e a necessidade da sequenciação e essa vigilância epidemiológica é fundamental para identificá-lo e, eventualmente, de isolar essas pessoas. Doutor Luís Rocha, mas conhecendo normalmente a vida e o que acontece na vida de um vírus, estas mutações eram expectáveis, certo? Nós sabíamos que isto podia acontecer. Perfeitamente. Isso acontece com todos os vírus. Numa situação de pandemia, epidemia, os vírus precisam, ou seja, quando infectam, fazem milhões de cópias e nestas milhões de cópias sofrem mutações. Ou seja, e como eu disse há bocado, essas mutações vão no sentido de menor infecciosidade. A seleção de algumas dessas mutações em que o vírus se torna mais prevalente, em que o vírus infecta mais facilmente, começa a haver uma seleção para a sobrevivência daquele vírus e aí sim a nossa imunidade pode não estar preparada, as vacinas podem não ser suficientes, mas temos um sistema imunológico complexo em que temos, tecnicamente, os nossos linfócitos T, por exemplo, conseguem muitas vezes, através da memória produzida por estas células, conseguir combater também este vírus. Doutor Luís Rocha, já temos alguma informação. Mas diga, é assim, o que me preocupa, e se calhar preocupa a maior parte dos portugueses então, se conseguimos criar aqui algumas vacinas e agora aparecem-nos estas variantes, já se fala de uma do Brasil, fala-se do Reino Unido, fala-se da África do Sul, diz-se que elas contagiam com mais facilidade e tudo, portanto, é como se o vírus tivesse um exército que está a ganhar ao nosso exército imunológico, não é? Portanto, as vacinas, ainda assim, conseguem cobrir estas variantes do vírus? Ou seja, conseguem ser eficazes? Sim, temos esperança que sim, e daí a necessidade de vigilância e sequenciação deste genoma, para saber se essas mutações que o vírus produziu, ainda a vacina e aí o nosso sistema imunológico ainda tem efeito sobre o vírus. É expectável que sim, a evolução e o conhecimento têm-nos dito que sim, e, portanto, temos a esperança nesse sentido. Também, relativamente a esta nova tecnologia das vacinas, a RNA mensageiro, estas vacinas produzidas, e nomeadamente estas que já temos em curso, da Pfizer e da Moderna, se houver necessidade de adaptar a uma mutação do próprio vírus em que o sistema imunológico não o reconheça, é possível também iniciar um fabrico rapidamente relativamente a estas vacinas para ter o seu efeito em alguma mutação mais preponderante deste perfil de vírus. Portanto, estamos em evolução em paralelo com esta evolução do vírus, eventualmente, e também das vacinas. Este é o sistema de alerta que é necessário e a ciência está em curso com tudo isto.
Então, não há aqui, não vamos entrar num receio generalizado que a prevalência destas novas mutações tire aqui o trabalho todo, deite para o lixo o trabalho todo que foi feito pelos cientistas na procura de uma vacina. Podemos ainda estar confiantes que estas vacinas também nos vão proteger das mutações que já conhecemos. Certo? Perfeitamente confiantes. Daí a necessidade de uma vigilância que é a província, o Instituto Ricardo Jorge, seja relativamente à prevalência dos vírus que temos na nossa população, porque este perfil de vírus, África do Sul, britânico, do Brasil, é necessário saber o que acontece com estas mutações deste vírus. Nós já tivemos o nosso vírus português também no início da pandemia, ou seja, e não teve aqui grande reflexo. Portanto, há aqui mutações que, de acordo com a prevalência de determinados locais, são, digamos, codificados desta forma. Existe uma outra forma de os codificar, mas a vigilância é necessária. Isso acontece já com a vacina da gripe. Todos os anos nós temos uma variante... Temos uma vacina diferente, não é? Temos uma vacina diferente devido a essa vigilância epidemiológica feita por médicos. Doutor Luís Rocha, fiquei muito mais descansada, porque obviamente isto era uma questão que andava aqui a martelar-me a mim e a muita gente por causa destas variantes que se dizem mais letais e mais contagiosas. Muitíssimo obrigada pela sua participação e eu vou, antes de fechar o programa, fazer